Resolução Unesp nº 85, de 4 de novembro de 1999. Alterada pela Resolução 66 de 2019. Dispõe sobre os regimes de trabalho dos docentes da Unesp. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, considerando que a Unesp como universidade pública, deve buscar o contínuo aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa, da extensão e de suas atividades administrativas. Deve valorizar o trabalho do corpo docente, incentivando a produção científica e a progressão docente na carreira. Deve delimitar e caracterizar as atividades concomitantes e suas diretrizes normativas. Deve atualizar os padrões de avaliação das atividades dos docentes, deve promover o efetivo envolvimento dos docentes na vida universitária e no campo de ação das unidades onde estão lotados. E tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão de 19 de agosto de 1999. Baixa a seguinte resolução. Capítulo 1. Dos regimes de trabalho. Artigo 1º. Os regimes de trabalho docente na Unesp são os seguintes. Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, RDI-DP. Regime de turno completo, RTC. Regime de tempo parcial, RTP. Seção 1ª, do regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Artigo 2º. O RDI-DP é um regime especial de trabalho que visa contribuir para a qualificação e a capacitação docente, a qualidade de ensino, a realização de pesquisa científica e tecnológica e a extensão de serviços à sociedade, bem como para o desenvolvimento de atividades relativas à gestão da universidade. Artigo 3º. O docente em RDI-DP obriga-se a manter vínculo empregatício exclusivo com a Unesp, com atividade permanente na unidade em que está lotado, vedado o exercício de qualquer atividade profissional fora do âmbito da Unesp, salvo o previsto no parágrafo 1º do artigo 4º. Artigo 4º. O docente em RDI-DP obriga-se, na Unesp, a 40 horas semanais de trabalho, durante as quais desenvolverá atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão, bem como de prestação de serviços relacionados a essas atividades. Parágrafo 1º. O docente em RDI-DP, portador de, no mínimo, título de doutor e desde que em dia com as obrigações decorrentes desse regime de trabalho, poderá, em caráter excepcional, exercer simultaneamente, mediante remuneração e desde que não prejudique o desempenho de suas funções, as seguintes atividades, nas condições estabelecidas nesta resolução. 1. Difusão de ideias e conhecimentos. 2. Exercício de atividades docentes. 3. Assessoria, prestação de serviços e participação em projetos, decorrentes de ajustes de cooperação. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, e mediante proposta do Departamento aprovada pela Congregação, poderá aplicar-se aos docentes com título de mestre, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O tempo total destinado às atividades previstas no parágrafo 1º deverá observar o limite médio de 8 horas semanais, no período determinado para a execução do projeto. Subseção 1ª. Da difusão de ideias. Artigo 5º. O docente em RDI-DP poderá, ocasionalmente sem caráter regular e rotineiro, proferir conferências e palestras, promover exposições, ou dar recitais e participar de seminários destinados à difusão de ideias e de conhecimentos, em instituições pertencentes ou não à Unesp. Parágrafo 1º. O docente poderá ser remunerado pelo exercício das atividades referidas neste artigo, desde que se respeitem as condições estabelecidas nas normas da Unesp que dispõem sobre a matéria. Parágrafo 2º. A remuneração prevista no parágrafo 1º não poderá provir de recursos orçamentários da Unesp. Parágrafo 3º. As atividades referidas no caput deste artigo estarão condicionadas à aprovação prévia do Conselho do Departamento e da Congregação. Artigo 6º. O docente em RDI-DP poderá organizar ou coordenar cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação estrito sensu, promovidos ou não por sua unidade. Parágrafo 1º. O docente em RDI-DP poderá ser remunerado pelo exercício das atividades referidas neste artigo, desde que obedeça às condições estabelecidas nas normas da Unesp que dispõem sobre a matéria. Parágrafo 2º. Os recursos para pagamento do docente somente poderão provir de fontes estranhas ao orçamento da Unesp. Parágrafo 3º. As atividades referidas no caput do artigo, quando executadas fora da Unesp, serão exercidas por tempo determinado e condicionadas à existência de ajuste de cooperação específico para o projeto proposto, previamente celebrado entre a Unesp e a instituição interessada. Artigo 7º. É garantida ao docente em RDI-DP a percepção de direitos autorais e de proventos oriundos de patentes, nos termos das normas da Unesp que dispõem sobre a matéria. Subseção 2ª. Do exercício concomitante de atividades docentes. Artigo 8º. O docente em RDI-DP poderá exercer funções docentes, remuneradas ou não, no magistério superior, em nível de pós-graduação, em instituições públicas ou privadas, e desde que o respectivo projeto de atividade seja aprovado pelo Conselho do Departamento e pela Congregação da unidade em que está lotado. Parágrafo 1º. A atuação em instituições públicas ou privadas externas à Unesp, de que trata este artigo, será exercida por tempo determinado e estará condicionada à existência de ajuste de cooperação específico para o projeto proposto, previamente celebrado entre a Unesp e as instituições interessadas. Parágrafo 2º. O exercício concomitante de atividades docentes poderá ser permitido desde que 1. O docente esteja confirmado no RDI-DP.
2. A remuneração pecuniária, se houver, corra por conta de recursos oferecidos por entidades externas à Unesp, e desde que o docente obedeça às condições estabelecidas nas normas da Unesp, que dispõem sobre a matéria. 3. A carga horária semanal destinada ao exercício concomitante de atividades docentes não seja computada no cálculo das horas-aula atribuídas ao docente na Unesp. Subseção 3ª. Da assessoria, da prestação de serviços profissionais e da participação em projetos. Artigo 9º. O docente em RD e IDP poderá receber remuneração por atividades de assessoria, de prestação de serviços profissionais ou de participação em projetos, decorrentes de ajustes de cooperação, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas nas normas da Unesp, que dispõem sobre a matéria. Artigo 10. Para os propósitos desta resolução, consideram-se atividades de assessorias que, visando a aplicação e a difusão de conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos, e caracterizando-se pela relevância para a sociedade ou para a universidade, constituam orientação e auxílio para solucionar problemas específicos, mediante elaboração de pareceres técnicos e científicos, e resposta a consultas sobre assuntos especializados. Parágrafo 1º. As atividades de assessoria de natureza regular, rotineira e planejada serão exercidas por tempo determinado e estarão condicionadas à existência de ajuste de cooperação específico para o projeto proposto, previamente celebrado entre a Unesp e as instituições interessadas. Parágrafo 2º. As atividades de assessoria eventuais estarão condicionadas à aprovação prévia do Conselho de Departamento. Parágrafo 3º. As atividades de assessoria de urgência e emergência poderão ser de imediato prestadas pelo docente, com posterior notificação e apreciação pelo Departamento. Artigo 11. Para os propósitos desta resolução, consideram-se atividades de prestação de serviços profissionais os diferentes tipos de extensão universitária, que constituam trabalho técnico ou formativo realizado por indivíduo, ou por equipe, em campos de atuação próprios da universidade. Parágrafo 1º. As atividades de prestação de serviços profissionais serão exercidas por tempo determinado e estarão condicionadas à existência de ajuste de cooperação específico para o projeto proposto, previamente celebrado entre a Unesp e as instituições interessadas. Parágrafo 2º. As atividades de prestação de serviços profissionais eventuais estarão condicionadas à aprovação prévia do Conselho de Departamento. Parágrafo 3º. As atividades de prestação de serviços profissionais de urgência e emergência poderão ser de imediato prestadas pelo docente, com posterior notificação e apreciação pelo Departamento. Artigo 12. Para os propósitos desta resolução, considera-se atividade de participação em projeto, toda e qualquer parceria, com entidades externas, na elaboração ou na execução de plano para a realização de empreendimento, em campos de atuação para os quais a Unesp desenvolve conhecimentos e técnicas, ou forma recursos humanos. Parágrafo único. As atividades de participação em projetos serão exercidas por tempo determinado e estarão condicionadas à existência de ajuste de cooperação específico para o projeto proposto, previamente celebrado entre a Unesp e as instituições interessadas. Artigo 13. A forma de aplicação do disposto nos artigos 10, 11 e 12 desta resolução, inclusive no que abranger atividades remuneradas de plantão e no que implicar pagamento de atividades concomitantes, será proposta pela unidade e aprovada, em cada caso, pelos órgãos competentes da universidade, ouvida a CPA, Comissão Permanente de Avaliação. Parágrafo 1º. A operacionalização de que trata o caput deste artigo deverá levar em conta a correspondência qualitativa e quantitativa com as atividades exercidas pelo docente no departamento. Parágrafo 2º. A operacionalização das atividades referidas no artigo 12 desta resolução, que implicarem a utilização dos recursos financeiros, equipamentos e ou instalações da Unesp, dependerá de proposta elaborada pela unidade e aprovada em seus órgãos colegiados próprios, e só terá validade se aprovada pelos órgãos colegiados da universidade, ouvida a CPA. Subseção 4ª. Da aplicação do RDI-DP. Artigo 14. O RDI-DP será aplicado ao docente que, tendo ingressado na universidade conforme a legislação vigente, tem a carga horária didática estabelecida pelo CEP, em atendimento à legislação vigente. Demonstre ter condições de desenvolver integralmente o plano de atividades de ensino, pesquisa e extensão, aprovado pelo Departamento. Tenha domicílio e residência na cidade sede da unidade em que está lotado, sendo que os casos excepcionais serão autorizadas pelo diretor da unidade, após apreciação da CPA, ouvidos o Conselho do Departamento e a Congregação. Subseção 5ª. Da manutenção e dos relatórios. Artigo 15. Excluído pela Resolução 66/2019. Artigo 16. Até a obtenção do doutorado, os docentes serão acompanhados por um orientador de pesquisa com titulação mínima de doutor, aprovado pelo Departamento. Parágrafo único. Os docentes nas condições referidas neste artigo deverão apresentar relatórios anuais, e ao final de cada triênio, relatório circunstanciado abrangendo as atividades desenvolvidas no período, acompanhado para o triênio seguinte de plano global de atividades, se não estiver confirmado no regime especial, ou de proposta de atividade docente, se já estiver confirmado, ambos em consonância com o planejamento departamental o qual será apreciado pelo Departamento, pela Congregação e pela CPA.
Artigo 17. Os docentes em estágio probatório deverão apresentar relatórios anuais e, ao final do primeiro triênio, relatório circunstanciado abrangendo as atividades desenvolvidas no período, acompanhado do Plano Global de Atividades para o triênio seguinte, em consonância com o planejamento departamental. Parágrafo 1º. O relatório de que trata este artigo será apreciado pelo Conselho do Departamento, pela Congregação e pela CPA. Parágrafo 2º. Será confirmado no regime de trabalho o docente cujo relatório for aprovado pela CPA. Artigo 18. Os docentes já confirmados no regime de trabalho e portadores do título de doutor serão avaliados pelos órgãos colegiados da unidade, com base em seus relatórios trienais. Artigo 19. A CPA poderá analisar o conjunto das atividades do docente, mediante solicitação dos relatórios trienais, anteriormente avaliados pela unidade. Artigo 20. Será mantido no RDI-DP o docente que cumprir suas atividades, conforme plano de trabalho aprovado pelo Conselho de Departamento e pela Congregação, incluindo as atividades de docência, pesquisa, extensão e gestão. Parágrafo 1º. A produção docente será analisada a partir de critérios a serem definidos pelo CEP, por proposta da CPA. Parágrafo 2º. O docente deverá ter domicílio e residência conforme previsto no item 3 do artigo 14 desta resolução. Artigo 21. O RDI-DP será suprimido do docente que infringir o disposto nesta resolução e na portaria que a regulamenta, garantido o contraditório e ampla defesa. Seção 2ª. Do regime de turno completo. Artigo 22. O RTC é um regime especial de trabalho, em que o docente se obriga a trabalhar na Unesp por 24 horas semanais, em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Parágrafo único. Aplica-se ao docente em RTC o disposto nos artigos 7º, 14, incisos 1º e 2º, artigos 16, 17, 18, 19, 20, parágrafo 1º e artigo 21 desta resolução. Seção 3ª. Das licenças dos regimes especiais de trabalho. Artigo 23. Poderá ser concedida licença temporária do RDI-DP e do RTC a docente portador de, no mínimo, título de doutor. Parágrafo 1º. O docente que solicitar licença do RDI-DP ou do RTC deverá aguardar, em exercício no regime, a manifestação do Conselho de Departamento, da Congregação e da CPA, bem como o ato de autorização do reitor. Parágrafo 2º. O prazo máximo para a licença do RDI-DP e do RTC, durante toda a permanência do docente nesse regime, é de 4 anos. Parágrafo 3º. Para usufruir de novo período de licença, o docente deverá permanecer no RDI-DP ou no RTC, após o seu retorno ao regime, por prazo não inferior ao já usufruído. Seção 4ª. Da observância dos preceitos dos regimes especiais de trabalho. Artigo 24. O chefe do departamento e o respectivo conselho são os responsáveis diretos pela verificação do fiel cumprimento das atribuições descritas nos artigos 14, 16, 17, 18, 20 e 21 do RDI-DP e 22 do RTC. Artigo 25. Caberá à CPA apurar a transgressão dos preceitos do RDI-DP e do RTC. Parágrafo 1º. Configurada a transgressão dos preceitos do RDI-DP e do RTC, a CPA, uma vez garantido o contraditório e a ampla defesa, poderá propor ao reitor a aplicação das penas disciplinares de repreensão ou suspensão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a transgressão dos preceitos do RDI-DP e do RTC for considerada de natureza que invoque a possibilidade da pena disciplinar de demissão, a CPA proporá ao reitor a instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. O processo administrativo disciplinar de que trata o parágrafo anterior será instaurado especificamente contra o docente apontado como responsável ou docentes apontados como responsáveis, podendo culminar com a aplicação das penalidades previstas no artigo 157 do Regimento Geral. Parágrafo 4º. Caracterizada a omissão do chefe do departamento, o mesmo será responsabilizado, ficando também sujeito às penalidades previstas no artigo 157 do Regimento Geral. Seção 5ª. Do regime de tempo parcial. Artigo 26. O RTP é o regime de trabalho, em que o docente se obriga a 12 horas semanais de dedicação à universidade, em atividades de ensino. Parágrafo único. A observância do cumprimento das atividades, a que se refere o caput deste artigo, ficará a cargo da unidade universitária. Capítulo 2º. Disposições gerais. Artigo 27. As atividades concomitantes remuneradas serão autorizadas pelo reitor, ouvidos os órgãos colegiados da unidade e a CPA, com exceção do disposto no artigo 5º e parágrafos 1º e 2º dos artigos 10 e 11. Artigo 28. O docente em RTC ou RTP, respeitadas as normas legais sobre acumulação de cargos, empregos e funções públicas, poderá exercer outra atividade pública ou particular em horário compatível. Artigo 29. A permanência em determinado regime de trabalho não é definitiva, podendo o docente ser transferido de um regime de trabalho para outro. Por opção, com concordância do Conselho do Departamento e da Congregação. Ou por decisão dos órgãos universitários competentes, observadas as normas desta resolução. Artigo 30.
Em consonância com o disposto no artigo 28 do Regimento Geral, caberá à CPA apreciar as propostas de enquadramento de cada docente nos regimes de trabalho, bem como orientar e coordenar a aplicação dos preceitos legais pertinentes, e ainda, fiscalizar, com a chefia de departamento e a direção da unidade, a estrita observância das obrigações relativas ao regime aplicado. Capítulo 3º. Disposições transitórias e finais. Artigo 31. As unidades universitárias terão um prazo de 1 ano, para que seus departamentos atinjam a carga didática estabelecida pelo CEP. Artigo 32. Os docentes terão o prazo de 2 anos, para pleno atendimento aos critérios de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 desta resolução. Artigo 33. As unidades envolvidas terão o prazo de 90 dias, a partir da publicação desta resolução, para apresentarem ao Conselho Universitário, se for o caso, a regulamentação a que se refere o artigo 13 desta resolução. Artigo 34. Os docentes que não se enquadrarem no disposto nesta resolução, terão o prazo de 90 dias para protocolarem sua opção por outro regime de trabalho. Artigo 35. As unidades terão o prazo de 90 dias, a partir da publicação desta resolução, para apresentar à CPA os indicadores para a regulamentação do índice de produção docente, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 20. Artigo 36. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução Unesp nº 37 de 1996.